Olá, galera. Nós vamos continuar agora falando sobre características, né, das angiospermas. Então, a gente vai falar sobre dois grupos principais das angiospermas, que são as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Vamos tentar entender um pouquinho o que seria esse termo, cotiledôneas. Então, esse termo vem do cotilédones. O que seria isso? Né? Basicamente, são as primeiras folhas, os embriões das plantas com sementes, né? Angiosperma aí nesse grupo. Ou seja, são folhas embrionárias que se formam a partir do zigoto, fazem parte do embrião e acabam se tornando as primeiras folhas, né? Elas são super ligadas à nutrição da planta. Ela vai servir como reserva de nutrientes e acabam alimentando essa planta até com que ela seja suficiente, ela esteja, né, preparada para produzir folhas, né, e essas folhas vão através de fotossíntese produzir nutrientes, certo? Então aí são imagens dos dois tipos de cotilédones, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. A primeira imagenzinha é as dicotiledôneas e a segunda é uma monocotiledônea. A gente vai ver um pouquinho mais, né? Olha aqui. Então, são dois grupos principais das angiospermas. E as monocotiledôneas têm apenas um cotilédone terminal, ok? Então, aí, nessa imagem, a gente trouxe uma semente de trigo para mostrar esse cotilédone único terminal nessa semente. E a outro, um corte longitudinal, e aí outras partes da semente, mas para a gente ver essa parte do cotilédone aí, ok? Então, aí, olha, vai surgir, então, depois desse cotilédone, as primeiras folhas, e enfim, tudo que a gente disse, tem um papel nutricional mesmo para a planta, germinação mesmo. E o feijão, como um exemplo da dicotiledônia, ela apresenta apenas dois cotilédones, apenas não, né? Apresenta-se dois cotilédones laterais. Um outro grupo da angiosperma são as dicotiledôneas. E a eucotiledônia, né? É um, é um outro termo, né? Eudicotiledônia, que é um outro termo para as dicotiledôneas, mas vamos focar nesse termo que vai ser mais usual. Dicotiledôneas. Um exemplo, o feijão, a gente consegue ver com corte longitudinal e transversal a formação de dois cotilédones, né? E aí depois o broto, né, das primeiras folhas, né, que ao ser germinado, ela surge, né, e auxilia na nutrição, né? Mas vocês percebem, né, inclusive no corte transversal, os dois cotilédones bem separados, e na hora da germinação isso fica bastante claro também, inclusive, né, nas dicotiledôneas. Então, vamos falar um pouquinho, né? Lembrando, então, monocotiledôneo vem do termo mono, que apresenta apenas um cotiledone, e alguns representantes é o arroz, a cebola, o bambu, a cana-de-açúcar, o milho, as palmeiras, enfim, outros exemplos. É isso aqui, e na imagem trouxe uma apresentação da germinação de uma monocotiledônia, ok? As dicotiledônia, o nome tico vem da palavra dois, possuem dois cotilédones. Uma foto aí, então, representando a germinação de uma dicotiledônia. E aí vocês conseguem. Essa imagem não está muito clara, mas vocês, lembrando de uma germinação de um feijão, por exemplo, há o broto das primeiras folhas surge e os dois cotilédones, eles se destacam e se separam, aí a gente consegue ver muito claro isso. Representantes das dicotiledôneas são os eucaliptos, a rosa, a maçã, o feijão, como eu disse, o algodão, cactos, tomates, enfim, só trouxemos alguns exemplos. Eucalipto, né, um belo exemplo de dicotiledôneas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças além das sementes, porque essas monocotiledôneas e dicotiledôneas têm características que são muito mais do que os codilédones. Né? São codilédones que levam até o nome, né? E é uma característica super importante. Mas tem outras diferenças também.
Vamos falar então das diferenças das flores. As flores das monocotiledôneas, elas têm seus elementos divididos em três, ou múltiplos de três. Por exemplo, os estames nessa imagem aqui, na primeira, nessa flor, ela tem divisões em três. E as suas pétalas também têm divisões em três, ou seja, são trímeras. São elementos em três ou múltiplos de três. Já as flores, as dicotiledôneas, apresentam seus elementos divididos em 2, 4 ou 5, dímeras, tetrâmeras ou pentâmeras. Nessa flor primeira e o hibisco, né? Elas são divididas em 5, né? Pentâmeras. E na segunda imagem, florzinha branca, pode ser, a gente tem que ver os outros elementos, né? Mas pelas pétalas, são dímeras ou pentâmeras, né? Ou são divididos em 2, ou são elementos divididos em 4, né? A gente nunca são. Mas enfim. Lembrando que quando você vê uma flor então, que são divididas em 3, provavelmente é uma monocotiledônia. E quando são divididas em 2, 4 ou 5, é as dicotiledôneas. Uma outra característica são as folhas, e na primeira imagem é uma representação das monocotiledôneas, de um milho, provavelmente, e essas são folhas paralelinérveas, ou seja, são nervuras paralelas, olha, tem esses paralelas à nervura principal. Então, as monocotiledôneas têm essa características. E as folhas dicotiledôneas têm uma característica nas suas nervuras de serem peninérveas ou reticuladas, ou seja, elas não seguem um padrão paralelo, né? Elas têm um padrão de sair do centro da nervura principal para a periferia, né? Nesse sentido peninérvia, no sentido de pena mesmo. E também as suas folhas, elas costumam ser ovaladas, como a gente vê na imagem. Outra diferença nas raízes, né, as monocotiledôneas apresentam raízes fasciculadas, ou seja, as suas raízes, elas não têm um eixo principal, elas parecem cabelos, olha, tem uma estrutura igual em todas as suas raízes, as suas divisões, não tem um ramo, né, que se destaca. Já as dicotiledôneas, elas têm, sim, uma raiz que se destaca, né, que é a raiz principal, e nelas vão se desenvolver as raízes secundárias. Então, a gente fala que são raízes pivotantes ou raízes axiais. A gente consegue ver bem na imagem, né, a diferença. Uma outra diferença é no caule e nos vasos condutores dessas plantas. O caule, a monocotiledônea, ela não cresce muito em espessura, e seus vasos condutores acabam tendo uma distribuição irregular, como a gente vê na imagem aí, né? Não tem uma ordenação. Já na dicotiledônea, há sim um crescimento em espessura desse caule, e formando-se troncos, né? E os vasos condutores, elas são bem mais organizadas, né? Formando um círculo, né, na periferia, né? A gente consegue ver bem na imagem a diferença entre os dois, na questão dos vasos condutores. Então, aqui é uma imagem para representar muito bem as diferenças, tudo que a gente falou um pouco, além, né, dos cotiledôneos. As monocotiledôneas têm sua folha com nervura paralela, paralelinérvea, e a dicotiledônea tem sua nervura reticuladas, peninérvea. Os vasos condutores na monocotiledônea são irregulares, além de não crescerem em espessura, o caule, a dicotiledônea tem seus vasos condutores ordinariamente na periferia do caule, ao redor do cilindro central, formando um círculo mesmo, e tem uma capacidade de crescimento e espessura. As suas raízes nas monocotiledôneas são fasciculadas, e nas dicotiledôneas são axial ou pivotante, né, que tem um ramo, uma raiz principal,
E as monocotiledôneas têm seus elementos divididos em 3 trímeras, e as dicotiledôneas são divididos em 2, 4 ou 5 dímeras, tetrâmeras ou pentâmeras. Ok? Então, aqui a diferença só na germinação dessas plantas. O primeiro exemplo são as monocotiledôneas, representadas do milho, que é um belo exemplo de monocotiledônea. E aí a formação, né, das primeiras folhas, e enfim, formação da planta em si. E nas dicotiledôneas, trazendo um pouco da semente, dos oito cotilédones, e a germinação dessa semente. E essas sementes da dicotiledônia, elas conseguem, a gente consegue perceber muito bem os cotilédones, ao se destacar as folhas, as primeiras folhas, e a germinação de uma nova planta. Agora, responder algumas questões, né, desse assunto, né, das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. Uma questão de 2011 do Colune, que é muito importante, né, a gente tentar trazer um pouco das questões de anos anteriores. A palmeira imperial é uma planta originária das Antilhas. Ela pertence ao grupo das plantas monocotiledôneas. Apesar de seu enorme tamanho, ela é muito utilizada na ornamentação de jardins e praças públicas. Várias palmeiras imperiais vivem em jardins da Universidade Federal de Viçosa, com entorno de prédios históricos, entre eles o prédio Arthur Bernardes e o prédio Belo Lisboa. A palmeira imperial pode passar os 30 metros de altura. A principal força responsável pelo deslocamento da seiva brutal das raízes até as folhas e o tipo de raiz encontrado nas palmeiras são, respectivamente, bem, olha, eu acho que a gente vamos focar primeiro no tipo de raiz encontrado nas palmeiras, porque é simples e a gente consegue descartar muita coisa. Qual é o tipo de raiz encontrado nas palmeiras? Lembrando que as palmeiras são monocotiledôneas, né? Já citado aí no enunciado. O tipo de raiz em uma planta monocotiledônea é uma raiz fasciculada, é uma raiz que parece um cabelo, que não tem um eixo principal, uma raiz principal. Então, a raiz fasciculada. Vamos ver qual opção dessa já tem raiz fasciculada? Ó, raiz tabular não é, raiz pivotante não é, raiz axial não é. O que sobra é a única opção que tem a raiz fasciculada, é a opção B. Então, o deslocamento é por evapotranspiração foliar e raiz fasciculada. Ok? Vamos para a próxima questão. Em uma excursão, foi encontrada uma planta com as seguintes características: folhas pecioladas com nervura reticulada, raízes pivotantes e flores pentâmeras. Esses dados foram suficientes para classificar a planta em questão como, vamos ver então, pentâmeras. Qual grupo que tem elementos dividido em 5? São grupos dicotiledôneas, certo? Pivotante, dicotiledônea. Nervura reticulada, dicotiledônea. São grupos. Então, essa planta é do grupo das dicotiledôneas, certo? Decorar, sim, as características, sim, porque elas são super importantes em questões como essas. Na figura a seguir estão outra questão. Na figura a seguir estão esquematizadas uma semente e uma folha. Olha só, isso aqui já entrega bastante. Como eu disse, quando tem essa foto aí, a gente já consegue perceber que é uma semente que tem dois cotilédones, ou seja, uma dicotiledônia, certo? E aí, lembrando também que as folhas das dicotiledôneas são reticuladas, saem do nervo principal para a periferia. A gente consegue, então, ainda mais confirmar que que essas duas, a semente e a folha, representa, faz parte, né, do grupo das dicotiledôneas. O engenheiro agrônomo recomendou para um agricultor que utilizasse plantas com raízes fasciculadas para controlar a erosão. Então, raízes fasciculadas é de qual grupo? A gente já disse na primeira questão, né? Das monocotiledôneas. Então, ele precisa, basicamente, plantas monocotiledôneas, certo? E nervuras paralelas, que ele diz que a nervura paralela, com certeza, é das monocotiledôneas. Vamos lá, então. Vamos tentar encontrar qual a definição de cada dessas espécies, ó. Araucária, eucalipto, samambaia e orquídea.
Araucária, a gente já disse lá na outra aula, que é o grupo das gimnosperma. O eucalipto, a gente colocou até como exemplo no começo da aula, é um exemplo de dicotiledônia. Né? A samambaia é as pteridófitas, né? E as orquídeas, lembra da raiz de uma orquídea, das folhas de uma orquídea, é uma monocotiledônia. Gimnosperma, dicotiledônia, pteridófita e monocotiledônia. Então, respondendo algumas, né, dessas questões, a gente interrompe o partilhamento e a gente encerra a nossa aula respondendo, tentando resumir um pouquinho sobre esses dois grupos e respondendo algumas questões. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem aqui nos comentários, a gente responde assim que possível. Bom sucesso para vocês, bons estudos e, enfim, até mais.